E vou estar explicando para os irmãos o contexto desse texto, para que nós possamos entender o que está acontecendo aqui e como Deus quer falar conosco nesse texto aos nossos corações nessa noite. Então aqui em 2 Reis, capítulo 3, versículo 11, diz assim: E disse Josafá: Não há aqui algum profeta do Senhor, para que consultemos ao Senhor por ele? Então respondeu um dos servos do rei de Israel, dizendo: Aqui está Eliseu, filho de Safate, que derramava água sobre as mãos de Elias. E disse Josafá: Está com ele a palavra do Senhor, está com ele a palavra do Senhor. Então o rei de Israel, Josafá, e o rei de Edom desceram a ter com ele. Mas Eliseu disse ao rei de Israel: Que tenho contigo? Vai aos profetas de teu pai, ou aos profetas de tua mãe. Porém o rei de Israel lhe disse: Não, porque o Senhor chamou a estes 3 reis para entregarmos nas mãos dos moabitas. E disse Eliseu: Vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, que se não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não olharia para ti e nem te veria. Ora, pois, trazei-me um músico. E sucedeu que, tocando o músico, veio sobre ele a mão do Senhor. Veio sobre ele a mão do Senhor. E disse: Assim diz o Senhor: Fazei neste vale muitas covas, ou muitas cisternas, porque assim diz o Senhor: Não vereis vento, e não vereis chuvas, e não vereis chuva. Todavia este vale se encherá de tanta água, que bebereis vós, o vosso gado e os vossos animais. E ainda, isto é pouco aos olhos do Senhor, também entregará ele os moabitas nas vossas mãos, e ferireis todas as cidades fortes, e todas as cidades escolhidas, e todas as boas árvores cortareis, entupireis todas as fontes de água, e danificareis com pedras todos os bons campos. E sucedeu que pela manhã, oferecendo-se a oferta de alimento, eis que vinham as águas pelo caminho de Edom, e a terra se encheu de água. Amém? Queridos, o que estava acontecendo aqui nesse texto? Vou fazer um relato breve para os irmãos entenderem. Esse texto aqui fala do momento quando Jorão, rei de Israel, assume o trono no lugar de Acabe. Acabe foi um dos piores reis de Israel. Acabe é muito conhecido por causa de Jezabel. Então Acabe, ele foi um rei que ele, embora fosse um rei que governasse a nação de Israel, ele foi um rei que se perdeu na sua fé. Ele se envolveu com Baal, com os deuses da sua mulher, e se afastou dos caminhos do Senhor. E Jorão, seu filho, agora assume o trono, porque Acabe morreu, e a terra de Moabe, ela era, vamos dizer assim, tributária de Israel. Ela pagava tributo a Israel, 100 cordeiros e 100 carneiros, eles pagavam de tempo em tempo a Israel. E chegou um momento que, quando eles descobriram que Acabe havia morrido e o filho havia tomado o trono, eles decidiram não pagar mais esse tributo, e se levantaram contra Israel. E Israel, então, o rei de Israel, Jorão, chamou o rei de Judá, Josafá, e disse a ele: Olha, Moabe quer entrar em guerra comigo, você pode me ajudar nessa guerra? Eu preciso de companheiros para lutar comigo. E Josafá, rei de Judá, falou: Vou entrar com você nessa, estamos juntos nessa guerra, pode contar comigo. E aí no caminho eles encontraram o rei de Edom, e o rei de Edom, também entrou nessa situação para apoiar, vamos dizer assim, o rei de Judá e o rei de Israel. Então nesse momento se juntaram 3 reis para estarem pelejando contra o rei de Moabe. E só que o que aconteceu? Eles fizeram as provisões, arrumaram os exércitos, os soldados, as provisões de alimento, e foram em direção a Moabe, os 3 reis, e andaram durante 7 dias até chegarem num vale, num deserto. Era um vale e um deserto ao mesmo tempo, e ali acabou tudo. Acabou a água. Primeiro acabou a água, os alimentos, e eles não tinham chegado a lugar nenhum. Ou seja, eles estavam no meio do caminho, nem sabiam se estavam no meio do caminho, ou antes do meio do caminho, ou um pouquinho depois do meio do caminho. Eles não sabiam onde eles estavam. Mas o fato é que eles chegaram no momento em que verdadeiramente a situação se tornou crítica para todos eles. E aí o rei de Israel, o Jorão, começou a reclamar, começou a falar: Deus nos trouxe aqui
para nos entregar nas mãos dos moabitas. O próprio Deus nos fez uma emboscada, fez uma armadilha para nós. Olha só, sendo um rei que estava à frente de uma nação, separada por Deus, escolhida por Deus, mas alguém que estava falando mal de Deus, julgando a Deus e questionando o agir de Deus na sua vida. Esse era o retrato de Jorão, o rei de Israel. Aí Josafá falou: peraí, calma, não tem ninguém aqui, não tem um profeta que a gente possa consultar? E aí falaram: tem Eliseu, ele lavava as mãos de Elias, e ele está aqui, ele pode ser alguém que Deus vai falar conosco através da vida dele. E Josafá falou: então nós vamos buscar a Deus, não está tudo perdido, nós ainda podemos buscar a Deus, nós ainda podemos buscar ao Senhor. Irmãos, quando tudo parece perdido, quando tudo parece que está sem solução, a solução está em buscar a Deus. Sempre existe e sempre existirá uma solução para quem entende que na hora que a coisa aperta, na hora que a gente não vê solução nenhuma dentro da visão lógica das coisas, sempre haverá uma solução através da nossa fé no Senhor. Então o rei de Israel desanimou, o rei de Israel começou a murmurar, mas o rei de Judá falou: não, nós ainda podemos buscar a Deus, nós ainda temos um Deus, e se há profeta neste lugar, Deus vai usar esse profeta para falar conosco, porque a palavra do Senhor está com o profeta, a palavra do Senhor está com Eliseu, e Deus há de falar conosco. Então aqui nós temos dois crentes, o crente Josafá e o crente Jorão. Ambos estão passando pela mesma situação, ambos estão enfrentando o mesmo problema, mas cada um tem uma atitude diferente. Um se desespera, um se angustia, um começa a acreditar que tudo vai dar errado, um começa a questionar a Deus, um começa a duvidar da bondade de Deus, do cuidado de Deus sobre a sua vida, e o outro, apesar de estar na mesma situação, diz: não, Deus vai nos ajudar, Deus vai agir, Deus vai falar conosco, Ele tem uma direção para nós, Ele tem uma solução para nós. Irmãos, muitas vezes é assim que às vezes acontece conosco. Às vezes nós estamos na igreja e muitas vezes somos tentados diante das lutas, dos problemas, dos vales que estamos passando. Muitas vezes somos tentados a fazer que nem Jorão, a questionar a bondade de Deus, o cuidado de Deus, porque simplesmente olhamos à nossa volta e não percebemos algo bom da parte de Deus, algo agradável aos nossos olhos da parte de Deus. Só vemos problemas, só vemos dificuldade, e aí nós começamos a achar que Deus nos abandonou, que Deus nos deixou à mercê dos problemas. Só que aí a gente tem que entender quem é Jorão, quem é o crente Jorão. O crente Jorão é aquele crente que vive uma fé dividida, uma fidelidade dividida, é aquele crente que ele diz que serve a Deus, mas ele também serve ao mundo, ele também tem compromisso com vamos dizer assim, com os valores do mundo, em agradar as pessoas que estão no mundo. Se você pega a história de Jorão, você vai ver que está escrito assim, que quando Acabe morreu, ele se tornou rei de Israel, e não fez o que era mal, fez o que era mal aos olhos do Senhor, porém não como Acabe, porque ele tirou Baal do santuário, ele tirou Baal, porém diz assim, ele continuou nos pecados de Jeroboão. Em outras palavras, ele consertou uma parte da vida dele, mas a outra parte ele não consertou. Sabe aquele crente que faz consertos pela metade? Né? Não, essa parte aqui tudo bem, eu vou ajeitar, mas essa aqui eu vou deixar na mão do inimigo ainda. Essa aqui eu vou colocar na mão de Deus, mas essa outra parte da minha vida aqui eu ainda vou deixar no erro, eu ainda vou deixar, vamos dizer assim, correr de uma maneira errada, né? Sabe aquele crente que ele fica dividido, ele, ao mesmo tempo que ele está na igreja, mas ele também está lá fora, ele também está preocupado em fazer as coisas conforme aqueles que não servem a Deus fazem,
ele está preocupado também em agir muitas vezes conforme essas pessoas fazem. Esses dias eu fiquei assustado quando alguém passou para mim assim, falando sobre isso, e falando que muitas vezes você descobre um crente pelo perfil dele, ou no Instagram, ou no Facebook. Aí ele passou lá o perfil de uma pessoa. A pessoa escreveu lá o nome dela, é uma mulher, evangélica, tal, signo de touro. Como assim? Né? Estava indo tão bem, né? Então tá, sou de Cristo, estou na igreja, estou na fé, mas também estou no signo. Quer dizer, estou consultando horóscopo, também sigo essas coisas. Ou seja, é uma fé dividida, né? Irmão, quando você se converteu, acabou. Você não tem mais horóscopo, você sabia disso? Né? Não tem mais isso na sua vida. Eu oro, eu busco a Deus, mas eu consulto para ver como é que vai ser meu dia em relação ao horóscopo. Irmão, você está pisando fora da faixa, né? Você está dando, vamos dizer assim, espaço para o inimigo fazer parte da sua vida, né? O erro de Jorão era não se posicionar em relação a ser fiel somente ao Deus de Israel, em ser fiel somente a Deus. Ao mesmo tempo que ele era fiel a Deus, ele também era fiel aos outros deuses de Jeroboão. Ou seja, o coração dele era dividido, né? Então tem muito crente que está na igreja, que ora, que canta, mas talvez lá fora faz simpatia, consulta horóscopo, acende uma vela para um santo, para o outro, né? E, enfim, tudo que fala que é bom, a pessoa faz. Então, que tipo de fé é a sua? Né? A nossa fé, ela tem que estar firmada única e exclusivamente no Senhor Jesus. Amém, irmãos? Única e exclusivamente no Senhor Jesus. Jorão, ele era aquela pessoa que quando o vale chegava na vida dele, ele desanimava, ele desesperava, porque ele não tinha uma vida de intimidade com Deus e uma fidelidade exclusiva a Deus no seu relacionamento de fé com Ele. Ou seja, ele não tinha segurança em Deus. Por quê? Porque ele não conhecia plenamente a Deus como o único Deus da sua vida, como o único Deus que era o apoio, o sustento, a provisão, o cuidado da sua vida. Ele tinha uma fé dividida. Josafá não. Josafá, ele adorava e ele servia única e exclusivamente a Deus. Então, quando eu sou um crente fiel a Deus, quando a minha fé é única e exclusivamente do Senhor, quando a minha fidelidade está exclusivamente direcionada para Deus, quando chegam as lutas, chegam as dificuldades, por maiores que elas sejam, vem o vale e se apresenta diante de mim, eu ainda tenho fé na vitória, eu ainda tenho esperança de solução em Deus, eu ainda tenho esperança de vitória em Deus, eu ainda tenho esperança de que Deus vai me dar a direção, eu ainda tenho esperança que Deus vai me trazer a solução que eu preciso. Por quê? Porque a minha fé e a minha fidelidade são exclusivamente do Senhor. Amém? Então, nesse vale, nós temos crentes e crentes, né? Crentes que servem exclusivamente a Deus, que creem exclusivamente em Deus, que se comprometem totalmente com o Senhor, e crentes que não são assim. Então, por isso, muitas vezes a reação é diferente. É a mesma reação, é a mesma situação que aconteceu com Eliseu e Geazi, lá no capítulo 6 de 2 Reis, quando Samaria é cercada pelos exércitos sírios, e aí Geazi acorda de manhã, abre os olhos e vê o exército inimigo. Aí ele fica desesperado. Vamos morrer, estamos cercados. Aí chega Eliseu, olha, fica tranquilo. Ou seja, os dois estão na mesma situação. Um desespera, o outro fica calmo. Por quê? Porque um tinha intimidade com Deus e o outro não. Um tinha intimidade com Deus e o outro não tinha. Muitas vezes, queridos, é no vale que nós vamos ver quem tem intimidade com Deus e quem não tem. Pastor, para que serve o vale? Para mostrar quem está mais perto de Deus e quem está mais longe de Deus. Vou repetir, o vale muitas vezes vem para mostrar se você está perto ou se você está longe de Deus.
Se você é um crente que serve a Deus de qualquer jeito, ou se você é um crente que serve a Deus com excelência. O vale serve para fazer a diferença entre o crente que é fiel e o crente que é meia boca, entre o crente que está verdadeiramente ligado em intimidade com o Senhor e o crente que está distante de Deus. Então, quando Eliseu e Geazi se deparam com a mesma situação, Geazi se desespera, Eliseu não, porque Eliseu tinha intimidade com Deus. Enquanto Geazi estava vendo os exércitos inimigos, Eliseu estava vendo carros e cavalos de fogo. Eu quero perguntar para você, no seu vale, você só está vendo o inimigo, ou você já está contemplando os carros de fogo? Você já está contemplando a vitória de Deus na sua vida? No seu vale você só consegue ver os problemas, as dificuldades, ou você consegue pela fé já contemplar a vitória, a solução, o sobrenatural de Deus na sua vida? No vale, irmãos, a nossa vida de intimidade com Deus, a nossa consagração a Deus farão toda a diferença. Serão exaltados e valorizados no vale. Por que eu falo isso? Porque nós temos um Jorão, porque nós temos um Josafá, porque nós temos um Geazi, porque nós temos um Eliseu, porque nós temos, irmãos, lá em Mateus 17, Jesus descendo do monte da transfiguração em direção ao vale. Ele subiu juntamente com Pedro, Tiago e João, mas quando terminou o tempo de ficar lá em cima, eles tiveram que descer. Existem momentos em que nós vamos ter momentos de subida com Deus, momentos onde a gente vai receber de Deus, onde a gente vai se encher da glória de Deus, onde a gente vai contemplar as maravilhas de Deus. São os momentos de subida, de consagração. Mas existem momentos em que a gente tem que descer para o vale, porque lá no vale Deus vai nos usar, porque lá no vale Deus vai pegar tudo aquilo que Ele nos deu no monte para fazer a diferença no vale. Quando Jesus desce do monte para o vale, Ele encontra lá um pai desesperado. Aquele pai estava desesperado. Eu quero dizer para vocês que muitas vezes no vale existem pais desesperados. No vale existem mães desesperadas pelos seus filhos, pais desesperados pelos seus filhos. E havia um pai desesperado pelo seu filho no vale, porque aquele filho, ele era tomado por um demônio que lançava ele na água, lançava ele no fogo, com a intenção de matá-lo. Mas aquele pai não desistiu de buscar a solução que ele poderia encontrar em Deus para o seu filho naquele vale. E quando Jesus desce, irmãos, ele se depara com aquele jovem lá naquele vale. Jesus é abordado por aquele pai, e aquele pai diz: Senhor, é o seguinte, meu filho, ora ele é lançado na água, ora ele é lançado no fogo, e eu levei ele aos seus discípulos, mas eles não puderam expulsar dele o demônio, mas eu não desisti, eu estou aqui agora clamando ao Senhor. E Jesus diz: ó geração incrédula, até quando vos suportareis? Trazer o menino. E no momento que o menino é trazido, Jesus manda o demônio embora, e o menino é liberto na hora. Por quê? Por causa da sua intimidade com o Pai. A intimidade com Deus faz toda a diferença no vale. Fez nessa situação, fez, irmãos, na situação em que estava Josafá e Jorão, fez quando Eliseu e Geazi estavam diante do exército dos sírios em Samaria. A intimidade com Deus faz a diferença nos nossos vales. Então, vales, eles vão acontecer para todos nós, e eles vão acontecer muitas vezes para revelar se estamos perto ou se estamos longe de Deus. Pergunta para o seu irmão: você está perto ou você está longe de Deus, irmão? Eu quero dizer para você, querido, no vale, nós somos tentados a desistir. Esses homens estavam no vale, e ali, irmãos, antes de eles buscarem a Deus, antes de eles se achegarem a Deus, por instrução de Josafá, por
opção que dada por Josafá, os que estavam ali com ele, eles pensaram em desistir, eles pensaram em retroceder, eles pensaram, irmãos, em não avançar. Havia uma grande vitória para eles se eles avançassem. A vitória veio. Se vocês lerem o texto todo, vocês verão como nós vimos que veio águas, né, da parte de Deus, inundou aquele deserto, inundou aquele vale, e mais adiante Deus entregou nas mãos deles os moabitas, que eram seus inimigos. Ou seja, a vitória estava decretada, havia uma vitória a ser liberada, mas se eles desistissem, essa vitória não viria. E eu quero dizer para você, querido, não desista, não desista. No vale, aquele que conquista a vitória não é aquele que desiste, é aquele que persevera. Porque, irmãos, no vale, a perseverança na fé será coroada com vitória. A perseverança na fé será coroada com vitória. Vai vir o vale, vai vir a dificuldade, mas eu tenho que dizer para mim mesmo: eu não vou desistir. Eu vou buscar a Deus nesse vale, eu vou entrar na presença de Deus neste vale, mas desistência não é uma opção, não é uma opção para mim. Se tem vitória lá na frente, eu vou caminhar até onde essa vitória está, e eu vou alcançar essa vitória dentro da minha casa, na vida dos meus filhos, na minha família, na minha vida profissional. Tem vitória, eu vou caminhar, o vale não vai me impedir de alcançar, eu vou chegar lá, porque eu vou perseverar. No vale, a perseverança na fé será coroada com vitória. Aí eu pego o exemplo do pai do menino que eu acabei de citar. Ele estava no vale ou não estava, irmãos? Estava no vale, com seu filho, lutando. Ora o menino era jogado na água, ora o menino era jogado no fogo, mas ele não desistiu. Ele não desistiu. Aí ele levou o menino para os discípulos de Jesus, que estavam lá embaixo, que não subiram no monte. E os discípulos de Jesus não conseguiram resolver o problema dele. Aí ele fez assim: bom, já que os discípulos de Jesus não conseguiram, então eu vou desistir. Foi isso que ele fez, irmãos? Não, eles não conseguiram, mas eu ainda vou continuar firme nesse vale, porque se os discípulos não conseguiram, eu vou direto para Jesus, eu vou falar com ele, eu vou buscar o mestre, né? Ainda que eu tenha me decepcionado com os discípulos de Jesus, eu não vou me decepcionar com Jesus. Amém? Às vezes você pode se decepcionar com os discípulos de Jesus, não porque eles são mal intencionados, mas porque eles são limitados. Às vezes você pode se decepcionar com alguém que serve a Cristo dentro da igreja, não porque aquela pessoa é má, mas porque ela ainda não atingiu toda a maturidade ou toda a capacidade espiritual que ela precisaria ter para atender às suas expectativas. E isso muitas vezes vai te levar a se decepcionar com pessoas, mas você não pode permitir que essa decepção te faça desistir, te leve a desistir de estar na igreja, te leve a desistir de crer que mudanças podem acontecer na sua vida, te leve a desistir de crer que o milagre de Deus não vai chegar para você. Eu quero dizer uma coisa para você, querido: as pessoas podem te decepcionar, mas Jesus não te decepcionará. Jesus não te decepcionará. Ele não desistiu. Aquele pai, ele foi em direção a Jesus, e quando ele chegou em direção a Jesus, ele foi em direção a Jesus, e quando ele chegou diante de Jesus e expôs todo o seu problema, o Senhor Jesus resolveu aquele problema. E ali a sua perseverança na fé foi coroada com vitória. No vale, persevera. No vale, não entregue os pontos porque está difícil. No vale, não desista porque alguém te decepcionou. No vale, vai adiante, vai em frente, tem vitória de Deus para a tua vida, mas você não pode desistir no meio do caminho. Somos tentados a desistir porque está difícil, somos tentados a desistir porque não estamos vendo solução para os nossos problemas. Irmãos, nós não somos daqueles que caminham por aquilo que vemos, nós somos daqueles que caminham por aquilo que cremos. Você não está aqui porque você está vendo, você está aqui porque você está crendo.
Você está crendo no Senhor. Você está crendo que você verá lá na frente o que vai acontecer por causa da sua fé. Nós somos o povo da fé. A Bíblia diz que aquele que caminha em função daquilo que vê, isso não é fé, isso é andar por vista, né? Quem anda por vista não anda pela fé. Quem anda pela fé não anda por vista. Em outras palavras, quem tem fé é meio doido, caminha olhando para aquilo que é invisível, caminha em direção àquilo que os olhos humanos não veem, mas crê que será visto, crê que vai acontecer. Amém, irmãos? Quem crê que um dia vai estar no céu? Isso é fé. Você não está vendo o céu. Tem alguém vendo o céu aqui? Mas você crê. Isso é fé. É você crer naquilo que os seus olhos não veem. Então nós precisamos trazer isso para dentro do nosso coração, né? Então no vale, eu quero dizer para você, apesar da tentação vir, da desistência vir, persevere, porque no final a sua perseverança será coroada com vitória. Amém? Persevera, não desista. Irmãos, não podemos desistir, não podemos jogar a toalha. É enfrentando a luta, é enfrentando o problema, é caindo e levantando de novo, que nós vamos chegar aonde a gente precisa chegar. O Senhor nunca disse que o caminho seria fácil. Ele disse que o destino é seguro, mas o caminho muitas vezes é difícil. O caminho é complicado, o caminho muitas vezes é cheio de dificuldades, mas é ali que Deus prova o nosso coração. É ali que Deus prova se aquilo que está dentro de nós é de verdade, se a nossa fé é de verdade, se o nosso compromisso com Ele é de verdade, se a nossa perseverança é de verdade, se a nossa fé é de verdade. É diante das lutas, irmãos. Deus não pode provar essas coisas na nossa vida diante de situações fáceis. As situações precisam ser difíceis. Imagina quando o povo chegou diante do Mar Vermelho e não viu saída. Ali Deus provou o coração do povo. E é interessante que o Senhor disse para Moisés, porque Moisés, irmãos, virou saco de pancada do povo. Se alguma coisa acontecia que não estava legal, o povo vinha e descia além de Moisés. Quando eles chegaram diante do Mar Vermelho, a primeira atitude que eles tiveram é: Moisés, você é o culpado, você nos trouxe aqui para morrer, não tem saída, o mar está aqui, os egípcios estão aqui no nosso cangote, levantando poeira, daqui a pouco vão chegar, vão matar todo mundo. E aí Deus falou assim: fala para eles, Moisés, aquietai-vos e vede, diga para eles o seguinte: não temais, aquietai-vos e vede o livramento que hoje o Senhor vos fará. E a estes egípcios que hoje vos perseguem, jamais os tornareis a ver, porque eu os aniquilarei. O que Deus estava dizendo para o povo? Fica tranquilo, porque aonde você não vê saída, eu crio saída. Aonde você não vê porta aberta, eu crio uma porta aberta e coloco diante de você. Aonde você não vê solução, eu crio a solução. Eu coloco a solução onde não existe solução. Eu coloco caminho onde não tem caminho. Eu coloco porta aberta onde não tem porta aberta. Mas de uma coisa vocês precisam saber: vocês passarão a pés enxutos. Aleluia. E os seus inimigos eu os destruirei. Naquele momento, irmãos, Deus estava dizendo: além de eu criar uma saída, eu ainda vou dar cabo dos seus inimigos. Então vocês precisam descansar e confiar que eu sou Deus. Eu sou Deus sobre a vida de vocês. Irmãos, é no vale que nós muitas vezes seremos provados em relação à nossa fé, em relação à nossa perseverança, em relação aos valores que nós carregamos dentro do nosso coração, que são importantes aos olhos de Deus. Deus quer ver em nós fidelidade, Deus quer ver em nós fé,
Deus quer ver em nós perseverança diante dos problemas. Deus não quer ver a gente desistindo por qualquer coisa, a gente murmurando por qualquer coisa, a gente reclamando por qualquer coisa. Amém? Amém, queridos? Terceiro, no vale, Deus vai agir quando a gente parar de reclamar e a gente começar a louvar, a adorar e a exaltar o Senhor na nossa vida. Glória a Deus. Houve um momento em que eles não sabiam o que fazer, eles foram procurar o profeta. Aí o profeta corrigiu o rei de Israel, falou: olha, se não fosse Josafá aqui, eu nem falaria com você, porque muitas vezes o vale é um lugar de correção também, para quem anda errado. Às vezes o vale é um lugar onde Deus vai levantar pessoas para te corrigir, para colocar você diante dos seus erros, para fazer você refletir sobre os seus caminhos. E ali o rei de Israel foi confrontado pelo profeta. O profeta falou: ó, você tem um coração dividido, por que você está me procurando? Por que você está procurando o Deus de Israel? Procura os deuses dos seus pais. E naquele momento ele desviou a resposta, desviou daquela colocação feita pelo profeta, e disse: não, mas Deus nos entregou aqui para morrer. Ou seja, o coração dele estava fechado para se arrepender, estava fechado para entender que Deus estava com eles ali naquele lugar. Mas Deus usou o profeta para corrigi-lo, Deus usou o profeta para confrontar o seu coração dividido, a sua fidelidade dividida, a sua fé dividida, para que ele pudesse rever isso no seu coração. Mas o profeta não fez só isso. O profeta falou: ó, me traga um músico, me traga um tangedor, que é o que o Gabriel está fazendo aqui. O Gabriel está aqui tangendo o instrumento. E aí o tangedor, o músico, ele só foi lá para tanger o instrumento. E no momento que ele estava tangendo o instrumento, como o Gabriel está fazendo aqui, toca aí, Gabriel. Ele estava tangendo o instrumento. E no momento que o tangedor começou a tanger o instrumento, diz a palavra de Deus que a mão do Senhor desceu sobre aquilo. Aleluia. A mão do Senhor desceu sobre Eliseu. A mão do Senhor desceu sobre aquele lugar. Queridos, quando a gente louva, a mão de Deus desce. Quando a gente adora, a mão de Deus desce. Quando a gente entroniza Deus nas nossas vidas, a mão de Deus desce sobre nós. A mão de Deus desce para nos favorecer. A mão de Deus desce para prover sobre as nossas vidas. No momento em que eles estavam discutindo, no momento em que eles estavam ali murmurando, no momento em que o rei de Israel estava reclamando do agir de Deus, a mão de Deus não desceu. A mão de Deus não desceu. Mas no momento em que a adoração entrou em cena, Deus estendeu a sua mão sobre aquele lugar. Quem quer que a mão de Deus seja estendida sobre este lugar nessa noite? Então a gente tem que adorar mais e reclamar menos. A gente tem que agradecer mais e pedir menos. A gente tem que reconhecer mais o que Deus tem feito e reclamar menos do que Deus não fez ainda. O problema muitas vezes de muitos crentes é que eles já receberam 10 bênçãos, mas falta uma. Já recebeu 10, mas está faltando uma só. O camarada fica reclamando da uma. Ah, mas Deus não me deu essa uma. Mas e as 10 que já recebeu? E as 10 que vieram? Não representa nada? Irmãos, nós temos que agradecer todos os dias o que Deus tem feito por nós. Todos os dias o amparo, todos os dias o sustento. A Bíblia diz: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Quando você agradece, quando você exalta, quando você louva a Deus, você está preparando o ambiente para Deus te abençoar mais. Aleluia. Enquanto a reclamação afasta Deus de você, o louvor atrai Deus para dentro da sua vida. O louvor atrai Deus para dentro da sua casa.
O louvor atrai Deus para onde você está. O músico começou a tocar, a adoração começou a fluir, e a mão de Deus desceu sobre aquele lugar. Irmãos, muitas vezes o que Deus quer é a nossa adoração. O problema chegou. Meu Deus, e agora? Chegou o problema, o que vamos fazer? Deus diz: me adore, me louve, me glorifique e deixa o problema comigo. Me adore, me glorifique e deixa o problema que eu vou resolver. Foi isso que aconteceu com o próprio rei Josafá, que está aqui nessa história. Lá em 2 Crônicas, capítulo 20, diz que 3 exércitos se levantaram contra Judá. E Josafá ficou ali olhando aquela situação. Eram 3 exércitos, então era um número muito grande de soldados que se levantaram contra Judá. Ele olhava, era como se fosse a areia do mar, né? Muita gente. Ele ficou ali, o coração dele temeu naquele momento, e ele foi buscar a Deus. Olha só, o problema chegou, o que ele foi fazer? Ele foi buscar a Deus. Buscando a Deus, o Espírito do Senhor desceu aonde eles estavam e tomou um rapaz chamado Jaaziel, filho de levitas. Os levitas eram muito íntimos de Deus nesse tempo. E Jaaziel, tomado pelo Espírito Santo, disse: assim diz o Senhor, nesta peleja não tereis que pelejar, porque o Senhor pelejará por vós. Aleluia. Então somente coloquem os levitas à frente dos armados e digam aos levitas que eles vão louvando e declarando a santidade e a benignidade do Senhor. Somente isso. E o rei chamou o exército, colocou o exército em fila e colocou os levitas lá na frente, e mandou os levitas começarem a adorar e a cantar. Irmãos, no momento que eles começaram a adorar, no momento que eles começaram a cantar, diz a palavra de Deus que Deus desceu e começou a lutar as batalhas do seu povo, e desbaratou os exércitos inimigos, e destruiu completamente todo o exército inimigo que se levantou contra eles. Enquanto eles louvavam, Deus lutava. Enquanto eles louvavam, Deus batalhava em favor de suas vidas. Enquanto eles louvavam, Deus vencia suas batalhas. Sabe o que acontece quando você está aqui dentro louvando a Deus? Deus está lá fora vencendo suas batalhas. Nesse momento Deus está lá fora, lutando suas batalhas, lutando suas guerras, vencendo as suas batalhas. Você louva, Deus luta. Você louva, Deus guerreia. Você louva, Deus vence as suas batalhas. Deus triunfa por você, só porque você está adorando. No vale tem que ter adoração, irmãos. Estou passando pelo vale, o que fazer, pastor? Adore ao Senhor, louve ao Senhor, cante louvores ao Senhor, traga o louvor para o vale, traga a adoração para o vale, e o seu vale se tornará um lugar de bênção, de vitória. Irmãos, no vale, nós precisamos aprender a trazer a presença de Deus, adorando e não reclamando, adorando e deixando de lado as reclamações. Mas por fim, no vale, tenha certeza de uma coisa: nós vamos receber a provisão de Deus. Amém? No vale vai ter provisão sobre a tua vida. Fala para o seu irmão aí: no vale você vai receber a provisão de Deus, pela fé. Amém, irmãos? Pela fé. Por que é pela fé, pastor? Porque é pela fé que Deus age. O justo viverá da fé, né? O que nós acabamos de dizer? Que você, como servo ou como serva de Deus, tem que aprender a receber as coisas das mãos de Deus, não pelo que você vê,
não pelo que você sente, mas pela sua capacidade simplesmente de crer. Olha só como foi a palavra do profeta. Eles precisavam de água. Sem água, os animais iam morrer, os soldados iam morrer, o gado ia morrer, todo mundo ia morrer. Porque o ser humano ele consegue ficar alguns dias sem comer, mas não consegue ficar sem água. Não consegue ficar sem água. Eles precisavam desesperadamente de água. Olha só a revelação que o profeta trouxe. Ele disse o seguinte: o Senhor mandou dizer, assim diz o Senhor, não haverá vento, vocês não verão vento, vocês não sentirão vento, e vocês não verão chuva alguma, porém esse vale vai se encher de água. Aleluia. Em outras palavras, Deus estava dizendo o seguinte: eu vou fazer acontecer o que precisa sem usar os meios naturais. Quais são os meios naturais quando vai chover? Vem vento, a gente sente, as nuvens ficam carregadas, a gente vê a chuva. Deus falou: não vai vir água da chuva, não vai vir vento. Em outras palavras, vocês não vão conseguir ver vamos dizer assim, o cenário montado para que venha a água, mas a água vai vir. Então o Senhor disse assim: cavem poços, cavem covas, para que quando a água vir, a água possa ser recolhida, ela possa ser armazenada. Então isso era um ato de fé. Eles tinham que fazer buraco sem chuva, eles tinham que fazer buraco acreditando que viria água, mas com o tempo escaldante, o sol a pino. Aí alguém fala assim: mas o povo é doido, por que você está fazendo buraco? Vai vir água. Vai vir água de onde? Não tem vento, não tem chuva, como é que vai vir água? Olha, como vai vir água, eu não sei. Se não tem chuva, eu não sei de uma coisa: Deus disse que vai vir, e se Ele disse, então vai vir. Isso é fé. Às vezes Deus, Ele quer te levar a crer que algo virá na tua vida, mesmo quando tudo à sua volta está dizendo que não vai vir. Deus é especialista para fazer as coisas acontecerem quando tudo à nossa volta diz que não vai acontecer. Eu quero dizer para você ainda que o mundo diga que não vai acontecer, que os seus parentes digam que não vai acontecer, que as circunstâncias digam que não vai acontecer. Se Deus falou que vai acontecer. Vai acontecer, porque Deus falou. Então nós temos que crer, nós temos que tomar posse pela fé. No vale nós vamos receber a provisão de Deus, amém, irmãos? De forma sobrenatural. O que é sobrenatural, pastor? É tudo aquilo que é fora do natural. Tudo aquilo que contraria o natural é sobrenatural. E as águas apareceram, irmãos. Pastor, mas da onde as águas vieram? Não sei. Deus pode tirar a água do céu, Deus pode tirar a água da terra, Deus pode fazer a água brotar do nada, porque Ele é Deus. Eu só sei de uma coisa: a água apareceu, a provisão veio, as águas vieram, como Deus disse que viria. Você que está reunido aqui nessa noite, eu não sei quais são as motivações que trouxeram neste lugar, mas eu quero dizer uma coisa para você do fundo do meu coração: Deus sabe da sua necessidade, Deus sabe o que você precisa, e Ele é poderoso para gerar, para produzir aquilo que você necessita e suprir você de maneira plena e total, ainda que aparentemente as circunstâncias mostrem para você que não é possível. Deus pode fazer de forma sobrenatural a provisão que você precisa vir sobre a sua vida. Amém? Amém. Deus é poderoso, porque Ele é Deus. Por que, pastor? Porque Ele é Deus. Porque Ele tem nas suas mãos o controle de todas as coisas. Ele faz chover, Ele faz secar, Ele faz brotar água do nada, Ele faz brotar água do chão, Ele faz brotar água do céu. Mas uma coisa nós precisamos entender: tudo que Ele faz por amor às nossas almas, por amor às nossas vidas. Se necessário é nascer água, Ele faz nascer água porque Ele te ama, porque você faz parte do plano que Ele tem
nessa terra. Ele te elegeu, Ele te escolheu como povo, Ele te escolheu para andar com Ele, e Ele vai suprir a sua necessidade. Ele vai fazer com que aquilo que você precisa chegue na sua vida, no meio do seu vale. No seu vale vai ter vitória, porque no vale do crente sempre tem um Deus Todo-Poderoso operando para que a vontade dele seja estabelecida, para que os propósitos dele sejam decretados, e assim ele seja glorificado e engrandecido em nossas vidas. Amém? Vamos ficar em pé nesse momento. Aleluia. Deus Todo-Poderoso, a Ti a honra, a Ti a glória, a Ti o louvor e a adoração, Pai. Nós te somos gratos, Senhor, pela Tua palavra, que nessa noite veio nos animar, veio renovar em nós a fé, a esperança, ó Deus, no Teu agir, no Teu trabalhar em favor das nossas vidas. No vale vai ter provisão, no vale, ó Deus, vai ter resposta do céu, no vale, ó Deus, as coisas vão acontecer de forma sobrenatural, para que o Senhor seja glorificado, para que as necessidades do seu povo sejam supridas, para que o teu nome seja engrandecido. Aleluia. Nós te louvamos, nós te adoramos, nós te bendizemos, Senhor. Eu não sei quantas pessoas aqui, ó Deus, estão passando por algum tipo de vale, mas eu sei que o Senhor é poderoso.